Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos começando então mais um vídeo hoje de estudo do nosso livro Sinal Verde, aqui no canal Amiga Espírita. Mames, boa tarde, seja bem-vinda, Mames. Deixa eu mandar aviãozinho pro pessoal também, enquanto os outros vão entrando. Carol, boa tarde. Deixa eu ver de repente se alguém tiver por aqui para ouvir uma palavra, né? Às vezes a pessoa está disponível e a gente manda mesmo assim. Quem sabe? Rô, boa tarde, Rô, seja bem-vinda. Deixa eu digitando aqui o capítulo hoje. Patrícia, boa tarde, Patrícia. Então, hoje é o sinal verde. João Carlos, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje nós vamos para o nosso último tema, acredito eu, do livro Sinal Verde, que fala em respeito à casa. Como diz a minha mãe, a live de ontem estava parecida com a de anteontem, que estava parecida com outra, e a gente vai falando quase sobre o mesmo tema, né, da família, que é tão importante pro momento que a gente está vivendo e tão importante para nossa evolução moral, né? Martiele, boa tarde, bem-vinda. Luz Espiritismo, Juventude e Vida, que é a Carla, e a Natália entrou pelo perfil dela pessoal também. Agora entrou pelo Somos Espíritas, a gente troca, né? Às vezes também eu entro pelo encontro, eu tô postando alguma coisa no encontro e acabo ficando com o usuário, né? A gente troca rapidinho. É bem assim mesmo. E é isso aí, gente. Hoje a gente tá com o tema ambiente caseiro. Mais uma vez, acredito que a última das séries aqui em sequência que fala sobre família, casa, lar e tudo mais, depois é para outros assuntos, e eu vou começando já, tá bom? Vamos lá, então. Ambiente caseiro. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Então, né, que importância que tem, né? Não é simplesmente só a casa física, né? A gente tá falando que moram, dormem, comem, trabalham hoje em dia, né? Estudam. E nós aqui, seres em evolução, estamos sempre na nossa casa, né? Ainda mais agora, mais do que nunca, né? E é também, né, onde todos os sentimentos e todos os nossos conflitos acabam aparecendo, né? E aí André Luiz frisa aqui, né, que se desenvolve a união e o companheirismo. Então isso que é, né, a base para um lar em harmonia. Angélica, boa tarde, seja bem-vinda. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. E aí a gente muitas vezes, né, com quem a gente convive, é com quem a gente acaba sendo mais sincero e, por consequência, né, por falta de educação dessa sinceridade, mais rude. A gente muitas vezes não mede as nossas palavras e não trata tão bem como se fossem amigos, né, que a gente estivesse falando. Então a gente muitas vezes se esquece desse cuidado com quem mora na nossa casa, e eu também não fico fora disso, né? Muitas vezes um momento ali que você tá com a cabeça um pouco mais cheia e a gente acaba tendo uma pequena discussão, muitas vezes por um argumento bobo, né? Mas aí a gente acaba assim, né, sendo um pouquinho mais direto e indelicado com as pessoas que estão em casa, né? E se a gente tivesse, né, o cuidado e a gentileza quando a gente encontra, a mesma gentileza de quando a gente encontra nossos amigos, ou até mais, né, com as pessoas dentro de casa. Carlinha, boa tarde, bem-vinda. Babi também, boa tarde, amiga.
E se todo mundo, né, se preocupasse, começasse dentro de casa, evitar um conflito, ou mesmo se você tem uma discussão que seja uma coisinha, né, simples, vamos dizer assim, nada demais, também ser o primeiro a dar um passo para trás, a ceder, a pedir desculpas, a dar um abraço, para a gente tentar manter a harmonia, né? E a gente tem que se preocupar, sim, né, em qual a nossa contribuição para isso. E aqui ele falaria, né, que seríamos melhores, a sociedade estaria transformada. E quando a gente fala, então, né, de um mundo de regeneração, essa fase aí que a gente tanto espera, né, e estamos aqui no meio dessa transformação, provavelmente vai ser uma sociedade, sim, que olha mais o outro, que coloca a família em primeiro lugar, né, que pensa antes de falar, antes de agir. Então é muito importante, né, a gente ter isso em mente, que esse é o caminho. Ju, boa tarde, bem-vinda, Ju. A Rô falando que esse período de pandemia, então, estamos fazendo curso intensivo de convivência familiar. Nem fale, gente, e não só vocês também não. Eu faço a live agora 1h30, muitas vezes a gente tá aqui discutindo alguma coisa boba, falando alguma coisinha assim, né? Nem sempre são aquelas flores, né? Nem sempre tá tudo bem. E faz parte, né, dessa convivência também. Mas a gente tem sim que colocar a mão na consciência e sermos melhores, e sermos mais gentis, mais cortês, mais educados. A Rô falando que para mim foi o empurrão que precisava para começar a resolver certas coisas mal resolvidas. É verdade, né? A Martielli também concorda, porque te obrigou, né? Que muitas vezes você, às vezes, tinha alguma situação, algum problema, você ia sair, ia pro curso, ia trabalhar, e aí depois à noite aquilo passava, né? E ficava meio mal resolvido, né? A gente carrega, às vezes, carregava uma pequena mágoa, né, por um tempo, por semanas, por meses, até ter uma oportunidade de tentar resolver. E claro, quando a gente fica empurrando essas coisas, quando a gente vai resolver, nunca é da melhor maneira, né? Nunca vai ser de uma maneira agradável, vai ser no momento já que você tá no limite com essa situação ou com alguma outra coisa que aconteceu e acaba estourando, e aí a discussão ela fica muito, muito maior, né? O João contando aqui, peraí, que o Vitor entrou, né, Vitor? Boa tarde, Vitor, bem-vindo. João contando que já disse uma vez, a pandemia foi gratificante para o meu relacionamento familiar. Pois é, né? E muitas vezes o que a gente precisava era essa aproximação, tentar olhar o outro, né, com os olhos de antigamente, numa época que a gente namorava, né, no caso do casal, em que a gente se preocupava mais em prestar atenção no outro, entender, em acolher. Então a gente tem essa oportunidade assim, né? E que bom, né, João, que vocês conseguiram manter ainda mais essa família unida, né? Então é uma oportunidade que a gente tem se ambos estão dispostos, né, a melhorar. Então é muito bom a gente ver, né, que nem de tudo é ruim, né, nas situações. Betânia, boa tarde, Betânia, seja bem-vinda, viu? Vou aqui para a terceira frase, eita. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. E tem muita gente, né, que acaba até ficando maníaco por limpeza, né? A gente vê pessoas que muitas vezes eu tava vendo alguma live de alguém falando a mesma coisa disso, que a pessoa tinha uma obsessão por limpeza, a ponto de ela estar com a casa limpa, chegavam as pessoas da casa dela, eu não lembro quem foi, se alguém tinha na mesma live, estivesse comigo, me fala. Que a pessoa tinha essa mania de limpeza e quando chegavam os familiares, né, ela ficava, sei lá, durante o dia em casa, chegavam os familiares à noite, fazia uma sujeirinha, ela ficava louca, maluca e brigava com todo mundo. E aí ela foi procurar ajuda, fazer terapia e tudo mais, né? E um determinado momento nessa terapia e, né, resumindo bem o assunto, a terapeuta pergunta para ela, né, faz um exercício com ela para que ela imaginasse, né, um tapete limpinho, branquinho e tudo mais. E aí ela fala:
Agora, imagine ele todo sujo. Aí ela fica com aquele sentimento, aquela raiva, né? Que ela sentia quando chegavam as pessoas para sujar a casa dela. Aí ela, tudo bem, nesse primeiro exercício, ela se sentiu assim, trouxe à tona todos os sentimentos que ela passou, né, que ela passava quando estava assim. E aí no segundo momento, ela falou, imagina esse tapete branquinho. Ele continua branco, e como que você se sente? E ela feliz, animada, contente, satisfeita, né, tranquila. Aí a terapeuta fala, então, é porque você agora mora sozinha. E aí ela desatou a chorar, né? Porque no caso dela, todos os familiares dela tinham desencarnado ou não estavam mais morando com ela. E aí a gente percebe, né, que quando a gente coloca algo acima, né, principalmente algo material acima das pessoas e acima de todos que a gente convive, é porque a gente está dando mais valor, né, a essa parte material. E não é o foco, não é o que a gente precisa ter em mente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos que a gente está tendo. Então ela chorou, né? Caiu em si e viu que não era uma preocupação, né? Que ela deveria ter, porque o mais importante é a família. E aí eu me lembrei, eu não me recordo, não sei se foi da Anete Guimarães, eu não estou me lembrando bem de onde que foi esse vídeo que eu vi. Mas é um bom exemplo pra gente, né? Pra gente tomar esse cuidado com os nossos cuidados excessivos, né? Com certas coisas. Maria da Conceição, seja bem-vinda. Maíra também, bem-vindo, pessoal. Aí André Luiz continua. A Ricardo também, bem-vindo. Desculpa, acho que eu não te dei boa tarde. Ah, o João perdeu o começo da história, porque a esposa ligou. Ah, João, depois você pega o comecinho. Mas era uma pessoa maníaca por limpeza, né? Que foi fazer terapia. E depois você pega o comecinho, então. Ai, acontece, né? André Luiz continua aqui. Enfeite o seu lar com recursos da gentileza e do bom humor. E é curioso quando ele fala, né, a palavra enfeite, porque a gente pensa nas coisas materiais, em adornos, em eletrônicos, em móveis modernos, novos, limpos, que quer que seja, né? E quando na verdade essa parte de enfeite disso, né, ele coloca no sentido da gentileza e do bom humor. Então a gente tem que pensar muito mais esses recursos, né, intangíveis, que não são palpáveis, do que simplesmente ficar preocupado em comprar uma coisa para casa, uma coisa bonita. Claro que uma reforma, uma pintura na casa é sempre agradável, né, mas não é aquilo que a gente tem que se preocupar mais. A gente tem que se preocupar mais com o nosso ambiente, né? Juliana Bender, boa tarde, bem-vinda. Marcelo também, boa tarde. Carlinha falou aqui, muito importante ressaltar isso. Tem o caso na família que a pessoa dispensou os filhos casados por causa da limpeza da casa. Eu também tenho caso que eu me recordo de pessoas que mandavam o filho brincar na rua para ficar limpando a casa, né? Deixava de ter o convívio com os filhos para colocar a casa em primeiro lugar, colocar a arrumação em primeiro lugar. E o Aloysio tava também, da Anete, né? É da Anete Guimarães. Claro que eu não contei, né, com a emoção que ela conta todas as histórias, mas até quem puder procurar depois, fica à vontade, que ela, né, coloca mais emoção, mais empenho, né? E a gente se recorda e conta mais ou menos. Mas tá bom, vocês pegaram o exemplo, é o que importa. Patrícia falando, no começo da pandemia comecei a ficar neurótica na limpeza, até que um dia percebi que estava ficando estressada e não estava conciliando com o trabalho home office. E a gente fica, né? Porque você fica em casa, você estava acostumada a deixar sua casa limpinha, ia trabalhar, voltava. Estava também organizada, né, do mesmo jeito, e aí você tá em casa com um monte de gente, toda hora louça suja, e você suja mais coisa, você gasta mais coisa, você junta mais lixo. Então se a gente entra nessa pilha, né, como a Patrícia falou que entra no começo,
a gente fica doido, né? E sem contar todas as limpezas e faxinas, né, grandes que todo mundo fez, né? Eu consegui arrumar, eu arrumei um guarda-roupa aqui que eu tinha, um guarda-roupa aqui desse quarto que era uma bagunça, eu consegui arrumar tudo. E aí chegou uma hora, gente, que acabou a arrumação, já tinha arrumado a casa toda. Tava tudo certinho, já tudo no lugar. Falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer, né? Então todo mundo teve a sua fase aí de neurose com limpeza, né? Principalmente quem ficava fora de casa, que tinha aquela bagunça guardada, né? E a gente pegou, aproveitou a oportunidade para colocar tudo em ordem. A Betânia falando, eu tava me estressando muito por não conseguir arrumar a casa. Agora eu largo tudo e vou brincar com o Murilo. Eles crescem. Betânia, o que eu piso de Lego tá na história. Eu piso Lego o dia inteiro. O quarto dele, ele guarda, mas ainda fica uns pedacinhos de Lego o tempo todo. Tem mesa de pintura aqui no meio da sala. Ele coloca todas as almofadas do meu sofá no chão, que ele quer fazer um circuito, né, para pular. É assim. É vida com criança. E também dá uma dó, né, porque eles ficam sozinhos, muito sozinhos. E deixar eles, né, curtirem e brincarem, né? Eles têm criatividade, isso é bom, né? A gente brinca com eles também, aproveita. Natália também ficando neurótica. Carlinha falando que o serviço de casa não acaba. Não acaba mesmo. Martiele falando arrumar guarda-roupa dá água na boca. Nossa, hein? Eu não gosto, não. Eu não gosto de arrumar as coisas, né? Pra falar a verdade. A gente faz porque é necessário. É bom arrumar, né? Pra não se perder. Depois perde as roupas, não sabe onde tá. Essa aí sou eu, tá? Essa sou eu. Brito, seja bem-vindo, boa tarde. Patrícia falando, minhas amigas disseram a mesma coisa em relação ao guarda-roupa. Olha só, gente. Vou pisar em Lego tortura o tempo todo. Eu vou usar aqueles sapatinhos de borracha aqui em casa, porque a arrumação do Lego não vai passar, não. Viver com criança é isso mesmo, tem um lado divertido. Lego e Hot Wheels aqui também. Os Hot Wheels eu coloco numa caixa, né? Então fica um pouquinho mais organizado. Porque aí eu vou juntando ali, aí bota num canto, né? A gente vai dando um jeito. Mas Lego brota, né? E o Murilo, ele gosta de pegar o bonequinho do Lego, ele tira a cabeça, os braços, ele tira o cabelo, ele tira a mão, tira tudo do Lego. Ele fica colocando, trocando os personagens e colocando um no outro. Então, às vezes, fica todo espalhado. Eu nem sei no que eu tô pisando. Carlinha falando também. Bom ouvir tudo isso. Estou pensando em dar fim em vários bibelôs daqui de casa. Só dá mais trabalho de acumular poeira. Carlinha, minha mãe é testemunha disso também, viu? Ela fez a mesma coisa com o tempo, né? De você ter coisas em cima e dá muito trabalho para ficar tirando pó, né? E aí você vai renovando também, né? Não tem porquê. Coloca no armário, coloca no lugar ali que a gente não usa, né? Que às vezes a gente fica, é só para as visitas e não sei o que, né? Tem gente que é assim. Eu não, minha mãe também não, mas tem gente que é assim. E aí você vê, tá lá à toa, né? Tá lá só juntando poeira mesmo. Rô, adoro viajar nas ideias da minha prima de 6 anos. Ai, que delícia, né? Criança é muito criativa, é muito gostoso. Natália também tirou. Martiele falando que adora. O problema aqui é que eu percebi que às vezes um cachorro faz xixi no lugar errado. Vixe, cheguei a me estressar, mas agora entendi esse efeito de trabalhar em casa. Não é fácil, né, gente? A Rô falando aqui da Marie Kondo, né? Que é aquela que arruma as coisas, né? Arruma a casa, que ela é bem organizada, né? Eu já fujo dessas coisas, né? Eu tento manter o mais prático possível. Mas tem gente que, quem quer ir nesse caminho mesmo, consegue, né? Porque o livro ou o vídeo, com certeza, ela ensina esses métodos, né? Muito bom mesmo. Vou continuando aqui, tá? Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Então, né, são aquelas pequenas coisas, né? Como eu digo pro meu filho, termina de comer, coloca o copo dentro da pia, coloca o prato dentro da pia, terminou
terminou as coisas, né? Sabe que uma coisa vai pro lixo? Coloca no lixo, né? Se é reciclado, já coloca em outro lugar para lavar o reciclado. E são essas pequenas coisinhas, né, que a gente vai ajudando um ao outro. Claro que a carga muitas vezes fica um pouquinho maior para a mulher, né? Que a gente acaba centralizando mesmo sem querer, né? Mas a gente tem que também incentivar, né, para que eles colaborem. E uma das minhas discussões aqui em casa é exatamente isso, né? É o limite entre eu descentralizar algumas coisas e também uma parte mais proativa, né? De ajudar, de perceber que precisa de uma arrumação. Então é um equilíbrio, né? Que a gente tem que fazer aqui e tentar não ficar em conflito por conta disso. E é um desafio, né? Acho que é um desafio homem e mulher, na verdade, que todo mundo passa. A Carlinha falando que tem que ensinar desde pequeno, tá certa, Flávia. Isso aí. Não tem que fazer o mínimo, né? O mínimo de arrumação. E tem coisa que é obrigação, né? A gente tem que ensinar assim, de acordo com a capacidade deles, né? A gente vai fazendo. O Murilo também é ele que guarda, geralmente, os brinquedos. E ele sabe que dia de faxina tem que estar guardado. Tem que estar guardado, já é um acordo nosso, né? Senão não joga videogame, não faz outras coisas. Então a gente tem vários acordos aqui, vários combinados para ficar um pouquinho mais agradável, né? Que senão todo mundo fica doido, a carga fica só em cima da gente e não dá certo não. Camila, seja bem-vinda, boa tarde. Uma aqui terminando já. E André Luiz fala, sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Nem fale, né? Nem fale. E a gente que fica em casa agora trabalhando e fazendo toda a rotina de casa, a gente tem que se organizar assim, senão a cabeça fica a mil. E mesmo assim, com roupa, com comida, e a nossa cabeça, né, a cabeça da mulher geralmente é que acaba pensando em toda essa rotina, em todo esse planejamento, né, de quantidade de comida, do que comprar no mercado, do que você fazer para o almoço, o que vai ficar para janta, que dia você vai lavar a roupa, né, que dia você vai fazer uma faxina. E a gente tem que se organizar assim, tem que ter um mínimo de organização, porque a gente se perde nos dias, se perde nas rotinas, né? E como eu já sou numa área, né? Eu trabalho na área financeira, mas na parte de planejamento, controladoria, essas coisas, estou um pouquinho mais acostumada. Então, para mim, em casa não fica um pouco mais pesado, né, pensar assim. Mas não é todo mundo, né, que tem essa visão. E a gente precisa, né? Não dá para viver assim de, eu vou fazer comida, não tem carne, eu vou no mercado agora comprar carne, né? A gente sempre, ainda mais não podendo tanto supermercado e com a falta de tempo, a gente tem que planejar assim, uma semana, 2. Eu e minha mãe, a gente tá indo no mercado, a gente planeja para 20 dias, já compra a quantidade certinho, produto com prazo de validade correto, né, para não acabar não perdendo nada também, não tendo nenhum tipo de descarte de alimentos, né? E a gente vai se organizando, porque senão a gente começa a ficar doido, né? E uma pessoa e um desequilibrado em casa, a gente sabe o que acontece, né? Desequilibra todo o restante. Carlinha falando, tem tarefa doméstica o dia todo. É verdade, mas se você se propor, falar, olha, eu vou lavar todo copo que aparecer na pia. Eu vou lavar todo talher que aparecer novo na pia de sujo. Você fica o dia inteiro lavando louça. O dia inteiro. E eu confesso que eu tento muito ir pro lado da praticidade, entendeu? Então fica nesse corredor mesmo. Eu lavo a louça 2 vezes por dia. Logo de manhã quando eu acordo e após o almoço. Acabou. Janta eu deixo pro dia seguinte. Eu não sou daquelas pessoas de, tem que dormir com a pia limpa. Não, né? Ainda mais porque a gente não descarta tanto alimento, né? E aí a gente vai... Tem só um prato, um copo, uma coisa assim mais simples, né? Tentando sempre colocar água e mantendo as coisas organizadas, né? Mas a gente precisa ter mesmo esse costume, né? De colocar as coisas em ordem e estar bem com isso, né? Ser o mais prático possível. Mitty, boa tarde, seja bem-vinda, Mitty.
E aí o André Luiz fala: recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto os seus parentes precisam de você. E a gente vive, né, em sociedade, a gente vive junto com outras pessoas e a gente precisa mesmo dessa ajuda um do outro, né? Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. E aí a gente vai vendo, né, o quanto que a gente pode sim manter um lar em harmonia, ficar mais calmos, ficar mais tranquilos, ter a nossa organização dentro do nosso controle, né, para que a gente se sinta bem. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, de como nós estamos sentindo com isso, porque se uma organização, se uma limpeza, se algo assim está te incomodando muito, por que não mudar, né? Que nem a Carlinha falou, por que não guardar os bibelôs, né? Não precisa desse monte de bibelô mesmo. E a gente vai aprendendo, né, a viver de maneira mais simples, em fazer aquilo que é mais necessário e aquilo que nos traz bem, né, que nos deixam mais tranquilos. Então a gente tem que encontrar, né, no nosso equilíbrio, encontrar atividades que deixem a gente assim, e quando a gente convive com outras pessoas, né, sempre pedir para que todos nos ajudem. E é muito difícil, né, para quem é mulher, dona de casa, centraliza as coisas, como a maioria de nós, isso é muito difícil para a gente também. Essa mensagem hoje ela vem bem para mim, inclusive. Por sinal, assim, sem querer falar muito, mas ela vem bem para mim, inclusive, porque a gente tem que ter mesmo, né, esse equilíbrio. É muito difícil a gente encontrar isso. A gente deixar, né, a arrumação de lado, a gente deixar as nossas preocupações e fazer aquilo que é necessário. E muitas vezes a gente precisa de uma mensagem dessa para voltar ao centro, né? Então fica aí a dica, né, de André Luiz para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. A Carlinha também serviu para ela. Olha só, né, gente? É bem isso mesmo, né? Deixa eu agradecer o pessoal que tá aqui hoje. Carlinha, Betânia, Natália, João, Miti, Juliana, Camila, Vitor, Wanda, Patrícia, Mames, Carol, Roberta, Ju, Maria da Conceição, Maíra, Jéssica entrou agora. Jéssica, bem-vinda. Eu tô salvando, viu, esse vídeo, depois você pega do comecinho. E só, eu acho, Wanda, não sei se eu tinha falado, saiu da ordem aqui. Mas todos, olha, agradeço muito, viu, a presença de vocês. Espero que vocês tenham uma tarde maravilhosa. Vamos seguindo aí nossas rotinas e tudo mais. E amanhã chega de falar de casa, né? Chega de falar de família, acho que tem outro tema. Amanhã o tema é outro, acho que chama apresentações. Então não é família não, acabou essa série. Acabou a série de capítulos na sequência sobre família. Gente, muito obrigada, viu? Boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.